De volta com a Educadora Entrevista, agora sim, tivemos um probleminha com o áudio aqui no último bloco. Estou na companhia da secretária Bruna, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, eu que agradeço pelo convite. Bruna, eu falava com você a respeito, né, desse período frio que estamos enfrentando, que chama atenção para algumas questões de cuidados com a saúde, né? Cada sazonalidade aí tem as suas doenças específicas. Sim, nós estávamos conversando, né, aqui nos bastidores. É um momento que requer, né, um reforço dos cuidados, principalmente, não posso deixar de dizer, vacinais, né? Vamos retomar, então, a conscientização da importância da vacina da gripe, tá? Porque é um período que nós temos um aumento do número de viroses, a circulação de vírus respiratórios, e a nossa população, ela precisa estar cada vez mais protegida. Para tanto, Luciano, inclusive, nós estamos em diversos territórios estendendo os horários de vacinação, né, com foco na vacinação da gripe, né, que nós não finalizamos a campanha ainda no município, estamos ofertando para toda a população, com horário de atendimento até às 20 horas. Então, já ocorreu o horário estendido na Vila Lopes, lá na Vila Lídia, no Altinarantes, e agora nós vamos também realizar na próxima semana no Centro de Saúde 1. Isso é importante principalmente para a família que não consegue estar no período, né, de atendimento da unidade para comparecer, assim como os trabalhadores, né, que também possuem alguma dificuldade de logística, que tenham a oportunidade de acesso ao imunizante. Perfeito. E justamente, né, a gente fala de gripes, aí período como esse, né, que é frio e úmido, não é, potencializa a disseminação dos vírus. Isso. Em especial os respiratórios, então a gente põe Covid também no pacote, né? Perfeito, Luciano. Nós colocamos o Covid no pacote, tanto que dentro dessas campanhas nós também temos os reforços vacinais para Covid-19. E uma preocupação nossa, que não vou deixar de citar também, é a ideia que hoje nós temos na sociedade de que a pandemia acabou. E a pandemia ela não acabou, na verdade nós temos ainda a circulação da Covid-19. Eu acho que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais esses conceitos, né? Para que as pessoas entendam que a doença é existente, que nós precisamos manter o controle, o combate a ela. E como que fazemos isso? Como já aprendemos, né? Com a vacinação, que ajuda a fazer a prevenção das formas mais graves da doença. Até porque com a circulação permanente, o vírus ele muta. Então, por isso que nós temos vários reforços vacinais, para que a gente tenha a possibilidade de que a população esteja sempre protegida. Perfeito. E lembrar isso, né, que a gente está tendo essa qualidade de vida hoje, porque a gente tem um número grande de pessoas vacinadas, mas a gente ainda tem internação por Covid, né? E não pode esquecer também que a gente tem vacinação por gripe. Sim. Não é? As pessoas acham que gripe é uma situação comum, mas não, né? Ainda muitas pessoas se internam por gripe, pessoas têm complicação com gripe, pessoas morrem por gripe. Sim, H1N1, né? E é importante reforçar isso até falando sobre esse aspecto, que as pessoas tenham o hábito de que, se está resfriado, volte a usar a máscara, tá? Porque nós fizemos a retirada do uso de máscaras, mas nesse período em que há uma circulação maior de viroses respiratórias, é bom, né, que se retome o uso do dispositivo, da máscara, principalmente se notar, né, se estiver na vigência de qualquer sintoma respiratório, porque isso ajuda a proteger, né, os seus contactantes. Exatamente. Então, todo cuidado é pouco nesse período, né? Tem que ficar atento a essa questão. A gente falou dessas vacinações específicas e a Maria Luísa perguntando a respeito de atualização, né, do cartão vacinal, como proceder. Bem, Maria Luísa, obrigada pela sua participação. Pode também comparecer à unidade de saúde. Todas as nossas unidades, elas ofertam as vacinas de rotina, tá? Das 9 até às 16 horas. Porém, nas campanhas que o horário está estendido, nós também estamos pedindo para que levem a carteirinha vacinal completa para não só receber o imunizante da gripe, da influenza ou da Covid, mas também para que a gente possa ter acesso à sua carteirinha e atualizá-la, tá bom? E isso será ofertado também em todas as unidades.
Muito bom. É importante destacar isso porque a gente teve, com esse período estendido de pandemia, uma desatualização, ampliou ainda mais a desatualização vacinal das pessoas. Sim, as pessoas até se perderam um pouco, né, em relação ao tempo, principalmente mães, né, que acabaram restringindo o contato direto aos serviços de saúde nesse período. As crianças, elas foram crescendo sem o acompanhamento adequado das vacinas de rotina. E nós estamos aí buscando resgatar isso, com enfoque não somente na criança, no adolescente, mas no adulto, inclusive. Também, em período de pandemia, né, agravou uma questão que eram, em especial, os encaminhamentos cirúrgicos, não é? Que é uma questão, muitas vezes, que isso, né? O município não oferece, precisa de regulação, etc. e tal. A gente vê aí, né, uma ação que é rotineira na saúde, que é de se fazer ações pontuais, né, para tentar se atualizar esses quadros. Como é que tem sido essas questões? Luciano, muito importante a sua pergunta. Nós tivemos cirurgias, né? Eu vou falar um pouco mais do nosso cenário aqui do município de interesse, que estavam represadas até um pouco antes da pandemia, pioraram, obviamente, com a situação pandêmica, com o cenário epidemiológico, em que muitos centros cirúrgicos suspenderam as cirurgias eletivas. O que seria isso? Aquelas cirurgias que eram programáveis. Então, se priorizou por muito tempo as cirurgias de urgência apenas. E isso, consequentemente, afeta, né, a saúde de toda a população. Aqui no nosso município, algumas complexidades nós dependemos da regional. E é interessante dizer que o governo do estado de São Paulo, inclusive, fez uma programação com um incremento orçamentário especial para que os hospitais eles consigam fazer o atendimento a essa demanda reprimida. Isso foi publicado, isso foi discutido a nível regional. O município de Batatais participou. Com o valor que o município receberia para a realização dessas cirurgias, estrategicamente, o que nós pactuamos? Nós temos pacientes que estavam dentro do HC de Ribeirão Preto, do Hospital Estadual, em fila interna. Então, haviam sido encaminhados, mas ainda não conseguiam fazer a cirurgia. Nós destinamos esse recurso, então, para esses hospitais parceiros, com base na listagem que foi apresentada dos pacientes que já estavam aguardando, que a gente conseguia fortalecer o serviço. E o recurso que sobrou, ao em torno de 35 mil, nós vamos também realizar cirurgias dentro do nosso mutirão de catarata, porque somente agora conseguimos, né, nós estávamos com aquela demanda reprimida desde 2018, tenho a felicidade de poder dizer que agora estamos no ano vigente, já zeramos toda aquela fila atrasada e estamos trabalhando com o ano de 2023 e a perspectiva é que a gente consiga cada vez mais atender rapidamente a todos. Mas é uma ação estratégica, não somente local, mas regional. Aqui nós fazemos mutirões, dentro daquilo que está na nossa complexidade de atendimento, mas esses mutirões, dependendo da complexidade, Luciano, ainda vai demorar um tempo para conseguirmos colocar todos os pingos nos is, né? Por exemplo, de um que nós vamos começar, no dia 26, iniciam-se as triagens de urologia. Esse era um que nós nunca fizemos no município porque não tínhamos os aparelhos. E aí uma dificuldade, né, dentro dessa complexidade era a regulação dos casos. E aí pensando em qualificar, nós fizemos uma parceria com a Santa Casa, com o aluguel desses aparelhos para fazer esse mutirão. E nós vamos começar a atender pacientes que estavam com prioridade desde 2018. É triste dizer isso, né, porque são pessoas que realmente ficaram muito tempo esperando por esse acesso e nós vamos respeitar, então, o atendimento inicial desses munícipes que aguardavam há mais tempo, mas a ideia, como eu disse, é aos poucos conseguir trabalhar para zerar isso e atender o mais rápido possível a todos. Exato. E aí a gente vê que entra no pacote uma série de déficits, né? Seja o que a gente chama do custo SUS aí, da tabela SUS que não é atualizada há décadas, não é? A própria atualização do quadro funcional do Estado, não é? A gente viu aí vários períodos drásticos no HC, não é? Que é o que presta em massa esse serviço na nossa região, inclusive com pressão política para a contratação de funcionários, etc., que estava inviabilizando e, de fato, gerando essa cascata, essa fila.
Sim, Luciano. Inclusive, me chama muito a atenção essa temática, porque não sei se todos sabem, né, se é de amplo conhecimento da nossa sociedade, mas aqui na nossa região, é exemplo do HC que você citou, que é um hospital de grande porte, né, em termos de complexidade, mais de 200 leitos foram fechados durante esse período. E foram fechados por situações como as que você citou, principalmente por falta de pessoal para o trabalho necessário. E é uma grande perda, né? Porque com esses leitos que ainda estão, tá? Não foram retomados integralmente, nós não conseguimos ter o fluxo adequado de resposta para as urgências da região. Né? Acaba que o sistema fica sobrecarregado. Ontem, por exemplo, eu recebi o contato da unidade de emergência do HC, em que pedia para que a gente fizesse a admissão de pacientes em apoio, porque eles tinham situações de trauma aguardando dentro do centro cirúrgico. Não tinha onde colocar mais os pacientes. Haviam ambulâncias no pátio aguardando e eles não tinham como ficar com os pacientes, a não ser se eles começassem a remanejar para as outras áreas. É muito triste, é muito difícil pensar nisso. Nós já tivemos paciente, Luciano, que foi levado para Ribeirão Preto e esperou 11 horas dentro da ambulância para conseguir entrar no hospital e receber adequadamente o seu leito. Então, é uma complexidade que a gente precisa trabalhar, não somente local. Aqui nós estamos próximos, né, das pessoas, nós temos o acesso, esse diálogo, mas me preocupa muito a formatação que o nosso sistema ele tem sofrido e que a gente precisa, né, fortalecer em todas as instâncias. Exato. Né? E a gente precisa dar voz a isso, porque muitas vezes a pessoa, historicamente, acha que o problema é local. E ele é macro. Né? A gente só vai resolver se a estrutura toda funcionar como deve, justamente porque a gente não vai conseguir colocar no município do nosso porte todas as especialidades funcionando. Né? Mesmo que você direcione todos os recursos da cidade, você tira da educação, você tira da cultura, do esporte, põe tudo na saúde. Não dá conta. Né? Ou a estrutura macro funciona, ou o sistema quebra. Perfeito. É a lógica, né? O Sistema Único de Saúde ele é pensado em rede, ele foi pensado em seus princípios constitucionais. A gente nunca vai conseguir garantir, né, a sua formatação se não houver, de fato, um trabalho médio e longo prazo para resgatar aí as concepções do nosso próprio sistema, das redes, do fortalecimento. Você disse, vou dar um exemplo muito claro, às vezes as pessoas me falam assim, mas por que não compra alguns outros serviços, cateterismo, que nós temos uma demanda importante. Cateterismo, nós fizemos o estudo. Seria possível fazer esse procedimento aqui? O cateterismo é um exame, mas durante o exame, se o paciente precisar fazer a condução de um procedimento cardíaco, colocar um stent ou alguma cirurgia já, eu preciso ter um serviço de hemodinâmica. Ou seja, eu não consigo fazer aqui no município. Eu não consigo nem comprar esse serviço diretamente, porque eu não sei se durante o procedimento o paciente vai precisar de uma UTI. Então, não tem como fazer um pacote de compra nesse sentido. E a gente precisa entender essas complexidades, talvez pensar em novos serviços, inclusive, aumentar os serviços na nossa região. Eu espero que assim a gente corra realmente, porque, infelizmente, a saúde tem sofrido muito, né, no nosso país. E exatamente por isso que você tem centros de referência, né, que vão ter um fluxo de atendimento, né, para ter esse custo-benefício viável, né, mas esse centro de referência tem que ter o apoio das outras esferas, né, e dos municípios do conjunto para poderem funcionar como devem, né, não fechando leitos, mas reabrindo e com a quantidade de profissionais necessária. Exatamente, Luciano. É a lógica, né, que nós precisamos entender e também cobrar ali diretamente de todas as instâncias a nível de representação. Você disse, de fato, as pessoas elas moram no município. Então, obviamente, o primeiro contato vai ser, né, diretamente aos nossos serviços de saúde. É a porta de entrada do sistema. Mas chega em alguns momentos que a gente precisa entender como que isso tem se formatado e como que nós podemos, né, lutar por aquilo que é nosso direito, né? O SUS, o nosso país, o Brasil, ele tem o maior sistema universal de saúde.
em comparações. Só que o investimento, se a gente for olhar, o nosso país ele tem um investimento muito alto em relação ao PIB, dos gastos totais em saúde, mas o menor em comparação a muitos países da América Latina e internacionais, do que com o investimento público, ou seja, gasta-se muito em saúde, mas ainda com uma divisão entre o sistema público de fato, o sistema de desembolso. Então é algo que a gente precisa entender e poder pensar de maneira orçamentária como resgatar. A Liliane parabenizando a respeito aqui da entrevista e colocando, Bruna, a respeito da questão do Hemocentro, né? O que foi definido, como é que está esse funcionamento agora? Oi, Liliane, obrigada também pela sua participação. É muito bom que você tocou nesse assunto, né? Vamos então falar de boas notícias. O Hemocentro de Batatais, nós passamos aí nos últimos meses, vocês acompanharam, de uma maneira muito angustiante em relação à possibilidade de encerramento de fato de todas as atividades aqui no município. Isso nos pegou de surpresa. Naquele momento, nós sabíamos, né, não posso deixar de citar, que o Hemocentro, ele é um serviço de gestão interna contratualizado pela Santa Casa de Batatais. Mas, sensível à situação, pensando realmente no serviço como prestação diretamente à população, a Secretaria Municipal de Saúde começou a buscar mecanismos de apoio, né, já que o que foi apresentado era a dificuldade orçamentária de manter o serviço. Nós temos vários déficits a serem trabalhados no Sistema Único de Saúde. A composição do financiamento também do sangue e hemoderivados também precisa ser discutida, né? Então, nós temos aí um custo maior hoje no fornecimento, na produção da bolsa em si, do que o sistema consegue custear. E, obviamente, as fundações também têm apresentado suas dificuldades. Isso foi colocado para o município de Batatais. De imediato, nós começamos vários trabalhos em diversos espaços que poderíamos ocupar. Aproveito a oportunidade, Luciano, até para agradecer aqui e deixar registrado oficialmente a parceria e representação da vereadora Marilda Covas, que esteve comigo em várias reuniões. Nós fizemos reuniões com o Hemocentro para entender a problemática, depois levando a nível regional, porque o município ele não presta um atendimento somente para Batatais, é também regional. Então nós precisamos, e aí foi a minha representação direta com outros municípios, para que eles nos apoiassem, né, solicitando o recurso necessário ao Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Saúde, e assim sucessivamente nós tivemos esse trabalho com a felicidade, com a notícia do recebimento, né, de mais de R$500 mil, que serão destinados à Santa Casa de Batatais para que possa manter o serviço do Hemocentro em específico, é um custeio para esse serviço, de acordo com o que nos foi colocado em apresentação do custo. Isso vai possibilitar que a Santa Casa mantenha, então, a agência transfusional até o final de 2024, tranquilamente. E aí até aproveito, Luciano, para dizer que é um novo formato. Por quê? Porque o próprio Hemocentro ele não tem trabalhado mais com a captação de sangue, com a coleta dos doadores, da maneira que era feito antes aqui em Batatais. Eles já estão realizando essas adequações em vários municípios da região. De que maneira? A Fundação Hemocentro, ela tem concentrado, então, as campanhas itinerantes para doação. Isso, em uma certa análise, é interessante porque mobiliza a conscientização estratégica para coleta. Aqui no município, nós sempre alertamos em relação ao calendário e até aproveito a oportunidade para dizer que o Hemocentro já nos sinalizou que está fazendo parceria com empresas aqui do município também, empresas de grande porte, para a realização de coletas nesses locais. O que é muito interessante, né? Porque a gente acaba quebrando os muros, né? E ocupando espaços ali mais próximos. Então, a agência transfusional continua e as pessoas vão ter seguridade no fornecimento de sangue, hemoderivados, diretamente na assistência hospitalar, dentro do hospital, sem qualquer prejuízo, e nós ficamos ali com a garantia da qualidade do serviço que é prestado pelo Hemocentro, que nós sabemos, né, há muitos anos. E aí é interessante destacar isso também, né? Com esse novo formato, né? Então a pessoa que estava acostumada com aquela rotina anterior,
ela deve entrar em contato, que não estará no formato como ela estava acostumada, ela tem que se adequar aí para essa doação. Mas como eu disse, é um perfil novo, né? Um modelo que o Hemocentro tem, então, apresentado de adequação. Até porque, Luciano, o número era muito baixo durante o dia. E aí, com o trabalho itinerante, eles conseguem otimizar a captação de fato. E eu acredito também que a parceria do município nesse sentido pode fortalecer um mecanismo de conscientização, de informação sobre a importância da doação de sangue a todos. Perfeito. Também aqui Thaisa, parabenizando pelo trabalho e pelas ações e colocando a respeito de uma questão, né, que o Brasil trabalha e fala pouco, que é a questão da saúde preventiva, Bruna. Oi, Thaisa. Muito obrigada também pela sua participação. Perfeito. Saúde preventiva, que é, na verdade, a base do cuidado, né? Se a gente fosse pensar dentro dos princípios constitucionais que a gente tem do Sistema Único de Saúde, a gente precisa trabalhar ali realmente o aspecto que se refere à prevenção de doenças. Nós temos vários determinantes, né, sociais, inclusive, que também afetam a situação da saúde diretamente, e a prevenção seria diretamente o fortalecimento da atenção primária, ou seja, da atenção básica, para que o usuário ele seja acompanhado, para que ele não procure o serviço somente na iminência, então, de um adoecimento, mas antes, para que isso não ocorra. E aí nós trabalhamos, então, as políticas públicas de maneira mais efetiva, pensando, por exemplo, que nós falávamos agora mesmo, sobre as campanhas de vacinação, então, maneira de prevenir as doenças, mas também ações educativas, então parcerias além da pasta, né, além da Secretaria de Saúde, que seriam as ações intersetoriais, ou seja, com a Secretaria de Educação, trabalhando desde a formação do cidadão, os conceitos importantes em relação à saúde, durante o seu desenvolvimento, enfim, cuidando de fato de todas as pessoas da forma que nós acreditamos que seja mais efetivo. Perfeito. E a rotina também, né? A gente percebe que muitas vezes as pessoas acessam a estrutura de saúde quando se instala o problema, ou quando se tem uma dor, etc. Não se tem aquela questão de pelo menos uma vez por ano, olha, vou passar pelo clínico geral, vou agendar uma consulta, né? Fazer aquela bateria de exames básicos para ver se está tudo ok. Exatamente. Nós não temos ainda, né? Talvez é uma questão cultural, vamos assim dizer. As pessoas, elas enxergam ainda os serviços de saúde como aqueles serviços para atendimento imediato, na vigência, né, de alguma patologia, de alguma doença, um sintoma, mas não pensam em fazer um cuidado a médio e longo prazo. E aí a gente entra, inclusive, sobre os hábitos de vida, né, essa análise de ampliação maior, como eu disse, dos determinantes de saúde, para que a gente consiga ter aí uma melhora da qualidade de vida para todos. A gente exibiu matéria um pouquinho mais cedo dentro do Cidade na TV, falando da nova estrutura da farmácia municipal, né, Bruna? Garantindo aí um novo layout, uma nova estrutura e atendimento para a população. Isso mesmo, Luciano. Nós conseguimos hoje, né, um dia de celebração, inaugurar as novas instalações, o novo prédio da farmácia municipal. E eu coloco aqui em fala a importância desse momento, porque muitos pacientes às vezes me procuravam, falavam por algumas questões de medicamento, insumos, e quando eu dizia assim, olha, procure a farmácia municipal, eles não sabiam nem onde era, porque ela ficava localizada no antigo SESI, mas faltava uma sinalização, né, maior. E era um espaço que permaneceu ali por muitos anos, mas não era devidamente adequado. Quando eu digo isso, eu estou citando especificadamente, quem conhece, quem frequentava, sabe que era um prédio antigo, com problemas em infraestrutura, instalações, então infiltrações, mofo, até cupim. Nós tínhamos apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo desde 2016, para que fossem providenciadas várias adequações prediais. E era muito difícil, no olhar humano agora, né,
pensar que o usuário ele não tinha um acolhimento. O pior de tudo era que o usuário ficava na chuva, no sol, não tinha uma cadeira para se sentar, às vezes com tempo de espera de mais de 1 hora ali diretamente, porque não tinha, né, uma sala, uma recepção, e o quantitativo de profissionais era pequeno também para atender o volume em que nós tínhamos de pacientes. E aí foi um trabalho de muitos meses para encontrar um local que fosse adequado. Esse local não foi um local que nós escolhemos unicamente pela gestão, eu fico orgulhosa de dizer isso. Nós pegamos uma van, Luciano, colocamos os profissionais da farmácia, levei até o local e mostrei. Falei, esse é um local adequado para vocês trabalharem? Porque nós queríamos prestar um serviço digno e com condições de trabalho, né, para que eles pudessem oferecer isso também em resultado para a população. E aí, o que nós fizemos? Uma análise dessa infraestrutura que foi pontuada como adequada diretamente, né, para os nossos profissionais de saúde. E nós tivemos 2 pontos bem interessantes, porque nesse novo local, além de atender as adequações de infraestrutura e acolhimento, agora o usuário ele tem cadeiras, ele tem ali até uma TV, ele fica acolhido, né, protegido. Ele também, nós fizemos um investimento de mais compras de materiais. Então, é um local que teve que ser maior para atender a capacidade de armazenamento. Então, nós compramos mais medicamentos. Hoje, nós temos mais de 95% de todos dos itens da Remume de dispensação funcionando, né? Vocês podem perceber que as faltas do que era em relação ao município diminuíram, né? E é um trabalho de médio e longo prazo. Com a contratação de mais profissionais, nós conseguimos melhorar toda a logística. Só para você ter noção, Luciano, nós, nos últimos 4 meses, atendemos mais de 50 mil receitas, nos últimos 4 meses de 2023. É muita coisa. E com esse trabalho melhor que nós temos, agora mais eficaz, nós conseguimos reduzir em 62% de perdas também de medicamentos, conseguindo fazer o remanejamento adequado, a gestão do nosso estoque. Isso é importante, porque eu acredito que é o caminho para que a gente consiga cada vez evitar que falte medicamentos importantes para a nossa população. Aquilo que eu também deixo aqui claro, tem medicamentos que não são do município, né? Eu sempre faço a minha fala para lembrar, alto custo, alguns medicamentos que não são padronizados aqui, então nós não temos um processo de compra específico. Eles são fornecidos pela Secretaria de Estado de São Paulo. E aí a gente precisa diferenciar um pouquinho, porque são aspectos que a gente não tem governabilidade direta. Mas essa inauguração da farmácia, ela traz um marco muito grande, né, dos serviços que serão remodulados da Secretaria Municipal de Saúde. Em breve, nós também estaremos inaugurando a Vila Cruzeiro, a UBS da Vila Cruzeiro, e a perspectiva, Luciana, é que a gente consiga reformar todas as nossas unidades, inclusive a UPA e o Centro de Saúde 1, que é a unidade central. A licitação, ela foi feita na segunda-feira com uma empresa já vencedora e nós vamos aí logo começar também a reforma. E o Anderson colocando uma questão interessante nesse sentido, né, que é exatamente isso. Aonde retirar o medicamento? Não é na minha UBS de referência ou na farmácia municipal? Anderson, obrigada pela sua participação. Depende da medicação. As unidades básicas de saúde, após o seu atendimento médico, você pode retirar a medicação lá sim. Todas as unidades hoje estão funcionando com farmácias. Nós tínhamos 2 unidades sem farmácias, que era a UBS do Alvorada e da Vila Cruzeiro, estavam fechadas, e também, 3, e também do Centro de Saúde Escola, algumas fechadas há mais de 5 anos, e nós conseguimos também abri-las. Então, medicamentos de rotina, né, aqueles que são prescritos diretamente ali após a consulta, podem ser retirados lá, assim como na unidade de pronto atendimento, que a gente também tem uma farmácia. Agora, processo judicial, alto custo, tem que ser retirado diretamente lá na farmácia municipal, que está localizada na Washington Luiz, com toda a sinalização adequada. Nós colocamos 2 linhas de ônibus parando na porta, tá, da farmácia municipal, para facilitar também o acesso. Lá nós temos acessibilidade, então nós temos a garantia ali para que todos consigam ser atendidos adequadamente. E medicamentos que são controlados, Anderson, faço aqui uma observação, permanece no Egídio Rico por uma questão logística também de controle dessas receitas que são especiais, tá?
Perfeito. E é interessante isso, né? Porque às vezes as pessoas desconhecem a estrutura e os porquês, e isso é bom também se enfatizar, não é? Até porque às vezes, olha, fui num lugar, não era lá, tive que ir em outro, né? Até a pessoa entrar nessa rotina vai passar por esse inconveniente. Sim. E assim, nós vamos atendendo os pedidos da população, né? Nós tínhamos os pedidos, por exemplo, as medicações controladas, tinha um horário para pegar, e isso prejudicava, por vezes, o tratamento de muitos que não conseguiam chegar naquele horário. Lá no Egídio Rico, nós estendemos o horário também agora para conseguir atender os munícipes. Então, aos poucos, né, nós vamos analisando aquilo que nos foi colocado ao longo do tempo para conseguir dando respostas necessárias. E o que você colocou, Luciana, é importante porque o novo prédio, ele traz, né, uma sensação de organização e, como eu disse, a nossa equipe vai conseguir trabalhar melhor até no planejamento e controle, que é importante para a gente fazer uma gestão efetiva da distribuição desses medicamentos e insumos no nosso município. E agora, com essas adequações, vocês fizeram, né, a apresentação da matéria, nós temos, inclusive, tudo isso muito bem organizado, e eu acredito que, consequentemente, vamos ter impactos positivos agora no perfil de atendimento dos nossos munícipes. Perfeito. Luiz Carlos, colocando, né, a gente estava falando de encaminhamentos, etc., né, como obter informação disso quando não se depende do município, né? Tá. Se você puder, Luiz Carlos, né, procurar diretamente a Secretaria Municipal de Saúde, nós atendemos a todos das 7 às 17 horas, tá? De segunda a sexta-feira, pode ir presencial. Nós temos também o telefone de contato, site, que nós tentamos atender de diversas maneiras, inclusive e-mail também, se ficar difícil ir lá presencialmente. Para que você traga o cartão do SUS e nós possamos identificar qual é o seu encaminhamento. Porque, às vezes, realmente, o munícipe ele fica um pouco perdido em relação a qual o local de referência para determinada cirurgia, por exemplo, ou exame. Porque tem muitos que nós realmente não fazemos aqui, e aí, em posse dessa informação, conseguimos lhe acolher e prestar o apoio que for necessário. Porque é isso, né? De novo, né? A gente está dentro de uma estrutura macro-regional, e às vezes é isso, né? Você está com problema em determinada unidade que faz especificamente aquilo que o cidadão precisa. Exatamente. A gente precisa, até entendendo toda essa lógica, né? Qual que é o papel do município? Se aquilo não está ofertado diretamente aqui na origem, que nós falamos, né, diretamente no município, nós temos a representação que possa ser feito também. Então, muitas vezes os pacientes eles aguardam por um tempo e podem ter o agravamento do seu estado de saúde. E aí é importante que nos procure, e aí eu falo dos canais oficiais de comunicação, Luciano, porque são os efetivos, né? Para que a gente tenha um conhecimento, para que a gente esteja próximo, converse, conheça, né? Olho no olho, toque, para saber quem é você que precisa de ajuda, o que nós podemos fazer. E dentro do nosso papel, vou falar enquanto gestora, né? Aquilo que não é feito aqui, mas nem que seja, nós fazemos ofícios muitas vezes para o HC, representando, pedindo para que atendam o paciente em específico, dê mais vagas, só para vocês terem noção. A Mater, que é uma referência também para a saúde da mulher da nossa região, ela dá uma vaga para mastologia, que é a especialidade de mamas, né, para quem não conhece, para o município inteiro por mês. Eu não tenho um profissional médico especialista em mastologia. Então, todas as mulheres que têm alterações em mamografia, por exemplo, né, se for um BIRADS 4, nós não podemos contar com essa única vaga para que um especialista saiba ou não se é um caso oncológico, um caso de um câncer. Aí nós vamos e referenciamos para a oncologia. Então, diversas vezes nós precisamos fazer vários mecanismos para o sistema funcionar, para garantir o que é direito, o que é lei, né? Porque é direito do paciente ter o acesso rápido e adequado em certas situações de saúde, mas não é um trabalho fácil. Na verdade, é mais árduo e complexo do que talvez possa parecer. Perfeito.
Bruna, quero agradecer a participação, deixar sempre esse espaço à disposição. Espero que cada vez mais, né, a gente tenha consciência desse funcionamento, que eu acho que quando todas as partes entendem o sistema, ele acaba funcionando melhor, né, e que de fato a gente cobre, né, a estrutura política em todas as esferas para que a gente tenha esse funcionamento mais adequado, né, uma coisa que eu sempre falo aqui, com menos emendas e mais recursos diretos, não é? Infelizmente a emenda tem sido utilizada aí, não é, como uma troca política cruel com a população, não é? Isso eu afirmo aqui com todos os deputados, não é? Ao invés de se ter emendas em saúde, se a tabela SUS fosse atualizada, a gente estaria fazendo uma melhoria tremenda, mas é que não vai com o nome do deputado, né? Infelizmente isso não acontece, mas eu acho que a gente precisa começar a cobrar diretamente isso, né? Que os deputados tenham isso no seu discurso, nas suas ações, nos seus projetos, senão a gente para de votar neles. Verdade, Luciano. E eu valorizo muito esse espaço, agradeço pelo convite, porque é um espaço que a gente traz informação, né? Nós, por exemplo, eu que sou uma representante técnica, eu tenho acesso a informações que para mim é um privilégio poder compartilhar com a população diretamente, porque, como você disse, quem escolhe os nossos representantes são vocês, né? E a gente precisa trazer esses dados para a sociedade para que a gente tenha o trabalho até de consciência para que eles se sintam mais empoderados em poder cobrar de maneira correta aquilo que lhe é direito e como assim fazer, né? Entender que as mudanças elas ocorrem à medida que a gente tem conhecimento, né? E acho que o conhecimento é o poder, vamos assim dizer. Então, para mim, esse espaço de fala é muito valioso. Agradecer, né, pela gentileza também de poder falar mais do nosso trabalho em específico aqui no município, das ações que temos feito, que a educadora sempre é uma parceira na divulgação, convidar a população, então, como último pedido, a participar das campanhas de vacinação nesse momento, tá? Em especial para que a gente se proteja a cada dia e evite aí o adoecimento das nossas famílias, dos nossos entes queridos, porque é um momento, né, de friagem, de mudança climática e que todos precisam estar se cuidando.